Vamos adorar ao Senhor. Este mundo te parece tão normal, oferece coisas que te trazem dor, problemas que assolam o coração, pois o homem não conhece o que é o amor. Então nasce uma esperança quando não há mais saída. A vitória para Deus não tem limites. Brilha forte a luz divina pra você que está perdido. Toda graça vem de Deus, eu não duvido. Você pode crer que nada está no fim. Esteja em qualquer situação, Ele vem te socorrer. Você pode crer, há uma chance sim. Você pode então compreender. Quando Cristo vive em ti, você pode crer. Problemas que assolam o coração, pois o homem não conhece o que é o amor. Então nasce uma esperança quando não há mais saída. A vitória para Deus não tem limites. Brilha forte a luz divina pra você que está perdido. Toda graça vem de Deus, eu não duvido. Você pode crer que nada está no fim. Esteja em qualquer situação, Ele vem te socorrer. Você pode crer, há uma chance sim. Você pode então compreender. Quando Cristo vive em ti, você pode crer, nada está no fim. Esteja em qualquer situação, Ele vem te socorrer. Você pode crer, há uma chance sim. Você pode então compreender. Quando Cristo vive em ti, você pode crer. Vamos exaltar o nome do Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que tu és. Exalte o nome do Senhor nesse momento. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei ao Senhor.
verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. E hoje eu quero te fazer um convite muito especial. Quero te convidar a acreditar naquilo que você não vê. E mesmo assim, você tenha certeza de que o seu milagre vai acontecer. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus.
Deus é Deus. Bom domingo, Home. O pastor Nildo me convidou para participar desse momento. Eu me senti muito honrado e venho aqui trazer para vocês uma mensagem de Deus sobre gratidão. Vou ler um versículo aqui do Salmo 50, versículo 14. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Esse versículo vem logo depois de um que fala sobre oferta. Quando Deus fala assim: não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. E aí eu vou repetir o primeiro versículo que eu li. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Eu deixei para completar agora, para fechar aqui o meu pensamento. Vou ler outra vez. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo, e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Aqui, o que Deus fala ao meu coração e que eu quero transmitir para vocês é que a melhor oferta, a mais valiosa que a gente pode dar a Deus é a nossa gratidão. E que momento a gente está vivendo, hein, para ofertar nossa gratidão a Deus? Quantas pessoas curadas, quantas pessoas livres da morte, quantas pessoas que não vão deixar os seus entes de luto. Quantas coisas boas estão acontecendo por meio da oração da nossa igreja, né? O testemunho é que a dona Lúcia, a minha vizinha aqui, voltou para casa. A gente estava orando por ela já faz um tempo e ela voltou para casa e foi uma coisa muito boa, sabe? Ver a ação de Deus através da oração. E eu lembro também de outra passagem em que uma senhora dá a única moeda que tem e outras pessoas deram tanto mais dízimo, tanto mais oferta, e Deus se agradou muito mais da oferta da senhora que deu apenas a moedinha que tinha. Naquela moedinha tinha toda a gratidão dela. Então, que a gente possa pensar hoje e refletir sobre isso, né? Vamos ofertar a nossa gratidão. Que essa gratidão venha em serviço, que essa gratidão venha em oração, que essa gratidão venha em espécie, se for possível, para ajudar a igreja a se manter, mas que o mais importante seja que a nossa oferta seja de gratidão, não seja uma oferta vazia, não seja uma oferta que seja por responsabilidade, que seja por obrigação. Na verdade, a melhor palavra é essa. Que seja por obrigação, que seja uma oferta grata. Eu estou oferecendo isso a Deus porque eu sou tão grato que eu tenho que dar o meu melhor para Ele. E que o meu melhor, e o seu melhor, e o nosso melhor para Deus seja a nossa gratidão. Uma gratidão construída de forma prática, de forma empírica, durante todas as experiências da nossa vida com Deus, em que Ele esteve presente e nós sabemos que Ele agiu. É dessa gratidão que eu estou falando. E uma gratidão também que será reforçada, que é reforçada através dessa promessa, desse versículo. Me procura no dia da angústia e eu livrarei e tu me honrarás. Não há como não ser grato a Deus. Não há como não devolver essa gratidão. E eu até pensei em tocar outra música, mas essa música que a Dina cantou no louvor, ela tem tanto conteúdo para esse momento que eu vou repetir esse refrão. Então escuta aí. Se Deus fizer
Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Um Deus que não há como não ser grato. Sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre nos livrará da angústia. Olá, queridos. Mais uma vez estamos iniciando nosso momento de palavra, de reflexão. Somos gratos ao Senhor por essa oportunidade de poder entrar na sua casa e juntos vivenciarmos esse dia de hoje. Somos gratos ao Senhor porque Ele tem nos fortalecido, tem nos feito prosperar em meio a um caos, em meio de tudo isso que nós estamos vivendo. E é sobre isso que a nossa reflexão de hoje. Vamos falar sobre como nos mantermos inabaláveis, firmes. E a palavra que nós encontramos em Efésios capítulo 6, versos 10, é uma das passagens muito fortes. Todo esse capítulo, ele nos traz como nós devemos nos comportar diante de cada situação, como nós nos fortalecermos. E olha o que Paulo diz no verso 10 do capítulo 6 de Efésios. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esses dois versículos aqui que nós lemos, ele nos dá primeiro um sentido de continuidade. Quando Paulo inicia no verso 10, finalmente, é como se ele estivesse fazendo um diálogo, uma conversa com alguém e dizendo, agora, portanto, finalmente fortalecei-vos no Senhor, nas forças do seu poder. Vamos entender o que é que Paulo está querendo falar nisso? No capítulo 5, a partir do capítulo 5, no verso 22, Paulo, então, ele nos traz o início desse diálogo, vamos chamar assim, o início dessa conversa. Quando ele diz, no verso 22, ele fala para as mulheres. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Paulo ele começa a falar aqui, dentre outras, inclusive, queridos, todo o livro de Efésios ele é um livro de confronto para a nossa vida, todo o livro de Efésios. Mas eu quero enfatizar aqui exatamente isso. Dentre tantos campos da nossa vida, eu quero trabalhar aqui, rapidamente, a ideia da família. É isso que Paulo está tratando aqui nesse momento. Ele começou com a mulher. Se sujeitem aos seus maridos. Mas o padrão de sujeição, de comportamento, de obediência, não é humano. Percebe? O padrão é Cristo. Como Cristo é o cabeça da igreja. Olha que coisa linda, querido. Mas ele não para por aí. Aí Paulo continua, maridos. Os homens pensavam que iam ficar de fora dessa, né? Mas ele diz, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja
e entregou a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Novamente, Paulo coloca o padrão que deve ser o amor do marido para com a sua mulher. Não é o padrão carnal, humano, mas o padrão é Cristo. E isso é muito lindo, porque é um padrão elevado, está aqui em cima. É como Cristo amou. E para aquelas mulheres que se sentem ofendidas, né, quando se fala desse texto, mulheres se sujeitem. Mas deixa eu falar uma coisa, querida. Eu acredito que seja muito mais complexo, difícil, é amar do que se sujeitar. E quando Paulo coloca o padrão de Cristo, olha, maridos, se vocês observarem, uma mulher amada, uma mulher que se sente segurança no carinho, no amor verdadeiro que o seu marido tem por ela, é uma mulher que o marido consegue qualquer coisa com essa mulher. Então fica a dica aqui para você, de Paulo. E ele continua, falou para a mulher, falou para o marido, e no capítulo 6, já entrando no capítulo 6, no verso 1, Paulo fala agora para os filhos. Ele diz o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O padrão novamente se repete. Obedeçam aos seus pais, filhos, como ao Senhor. Como você obedece ao Senhor? Ao Senhor que tudo vê, ao Senhor que sabe que te dá uma casa, te dá um lar. Obedeça ao Senhor, como ao Senhor. Esse é o padrão de obediência. Agora Paulo fala também para os pais. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não irrite seu filho. Não provoque seu filho. Não diga que você vai fazer uma coisa e você não cumpre. Esse é o padrão que Paulo traz aos pais. Pais, amem os seus filhos. Não viva só cobrando seus filhos. Cobrando postura. Cobrando obediência. Se você não faz por onde, se você não demonstra para eles também amor. Não dedica um tempo de qualidade para os seus filhos. E Paulo continua. E ele agora fala para os empregados. Paulo ele fala: vocês que são empregados, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. O padrão é Cristo, em todas as áreas da nossa vida. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, olha que detalhe, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Você que é empregado, você que traz a sua renda para a sua casa, que você trabalha, tem um contrato, ou é informal, não importa. Você que deve obediência a alguém. A palavra de Deus ela está te trazendo nesse momento esse conselho. Obedeça. Mas não obedeça só quando ele estiver na sua frente. Obedeça. Recebeu uma função, algo para ser executado, faça com todo carinho. Dê o seu melhor.
como você estivesse fazendo diretamente para Deus. Agora, a palavra vem para os senhores, vem para os patrões. E para os patrões, ele traz também, ele diz, olha, vocês senhores, tratem seus empregados. Tratem os seus empregados da mesma forma. Não os ameacem. Não traga ameaça para os seus empregados. Uma vez que vocês sabem que o Senhor dele, o Senhor do seu empregado, é o mesmo Senhor seu. E o qual, diz aqui o texto, o Senhor que está no céu, ele não faz diferença, distinção entre um e outro. É esse Senhor. Então, mesmo o Senhor que te deu condição de você ser hoje um patrão, de estar dirigindo uma empresa, de estar sobre a vida de alguém, de algumas pessoas, de pais, de famílias, não os ameacem. Não os ameacem. Porque o seu Senhor é o mesmo Senhor que cuida desses empregados. E agora chegamos ao versículo 10, a nossa leitura base. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder, da força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Perceberam que há uma conexão daquilo que eu faço e daquilo que de fato eu espero receber de Deus? De fato eu espero ter a proteção de Deus. Quando eu leio esse texto aqui, o verso 11 diz, vista-se de toda a armadura de Deus, eu me lembro de Davi. Lembra de Davi? Quando se apresenta diante, foi levado à presença do rei. E o rei chega e diz, Davi, que história é essa que você vai enfrentar o gigante Golias? Você não tem experiência com guerra. Você é um garoto. Como é que você vai enfrentar esse gigante? Mas Davi tinha segurança, certeza de que servia a um Deus vivo. E então o rei viu que não tinha jeito nenhum de mudar a ideia, ou tirar a ideia da cabeça de Davi de enfrentar Golias. Ele diz, olha, então vai, traga aqui as armaduras, traga aqui as lanças, espada, escudo, coloca aqui em Davi. E Davi até tenta, mas diz que ele nem sai do lugar, não consegue. Ele era um garoto, não tinha estrutura de soldado, de um guerreiro. O que é que eu aprendo com isso? É que para usarmos as armaduras de Deus, a armadura de Deus, ela não é para qualquer um. Embora esteja à disposição de todos. Mas quando eu digo que não é para qualquer um, é porque nem todos estão dispostos a pagar o preço. Qual é a condição de vestir a armadura de Deus? Está aqui, toda a lista. Eu falei de um item da nossa vida, um item familiar. Você quer vestir a armadura de Deus? Você que é mulher, você que é esposa, você que é marido, você que é pai, você que é filho, você que é empregado, você que é patrão. Esses requisitos são os requisitos para termos uma vida que seja inabalável, que tenha firmeza, queridos, nesses momentos de desafios que nós estamos passando. Quantos e quantas vezes muitos de nós nos sentimos fragilizados, desprotegidos, com tantas informações que vêm aos nossos ouvidos, trazendo insegurança. Mas quando
eu vou para a palavra de Deus, ele nos mostra, Paulo nos traz essa pérola. Verso 13, ele diz: por isso vistam toda a armadura de Deus. Para que, Paulo? Para que eu vestir toda a armadura de Deus? Ah, eu não posso só vestir alguma coisa da armadura? Paulo diz: toda a armadura. Porque muitas vezes a gente quer vestir só algumas coisas. Não, isso aqui dá para mim. Dá para me encaixar aqui. Não, aquilo ali não dá não. É muito pesado. A vida cristã de verdade, para que eu seja fortalecido, me sentir inabalável, para que a minha fé não seja, sabe, sacudida, eu tenho que vestir toda a armadura de Deus. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. O que é isso, Paulo? Cingindo com o cinto. Aperta esse cinto aí, não afrouxa esse cinto não. A verdade precisa estar em nossos lábios. A palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Paulo está dizendo, não afrouxa o cinto. Sabe, não abre mão. Não abre mão daquilo que a palavra de Deus diz para mim e para você. Não abre mão da sua liberdade. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro nesse tempo que nós estamos vivendo. Cada vez mais está ficando difícil, querido, de nós acreditarmos nas pessoas. Em pessoas que nós até admiramos. Pessoas que exercem uma liderança. E fica difícil da gente, quando a gente vai confrontar com a palavra, e nós vimos que não é bem assim. Não é o que a palavra está dizendo. E Paulo diz, sejam cingidos, sabe, o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Tem que haver justiça. Já sofremos injustiça demais. O mundo não aguenta mais tanta injustiça. É isso que nós estamos vivendo. Mas a palavra de Deus, para aqueles que se dizem ser o povo de Deus, não pode faltar. Não pode faltar a couraça da justiça. A couraça da justiça fala da cabeça, da mente. Não deixe entrar coisas que não edificam, que não vai levar ao teu coração firmeza da palavra de Deus. Além disso, usem o escudo da fé. Ah, nesse momento é impossível viver sem fé. De não termos fé, é impossível. Primeiro, é impossível agradar a Deus se não tiver fé. O escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. É a fé que vai dissipar, que vai apagar todas as setas inflamadas, tudo aquilo que vem na nossa mente, que vem sobre o nosso ouvido. Ela vai bloquear, ela vai apagar, não vai deixar entrar. É a fé, querido. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada que vai aniquilar. A palavra de Deus, ela vai aniquilar toda a investida do inimigo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Temos que pedir a Deus: Senhor, me dá fome da tua palavra. Senhor, me dá entendimento da tua palavra. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos
e perseverem na oração por todos os cristãos. Então Paulo agora traz, finalizando aqui o verso 18, ele diz: ora, orem em todas as ocasiões. Não só quando você está angustiado, não só naquele dia em que o inverno ele alcança a nossa vida. São dias de inverno, né, que nós estamos vivendo. Eu não sei qual é o seu inverno. O inverno ele dá em todo lugar, mas em alguns lugares é mais intenso. Qual é o seu inverno? Estejam atentos, perseverem em oração, mas não só nesses momentos de dificuldades, em todas as ocasiões. E Paulo diz mais: perseverem, orem. Oração e súplica é a diferença. Eu oro, eu agradeço a Deus por tudo, mas há momentos que eu tenho que suplicar, tenho que pedir, tenho que enfatizar mais, tenho que ser mais claro. Queridos, nós falamos aqui sobre fé, e Hebreus, no capítulo 11, fala sobre a galeria da fé, fala sobre as virtudes e os frutos do homem de fé. Hebreus é lindo, esse capítulo 11 é fantástico. Ele fala de cada virtude desses homens e mulheres, os frutos que eles tiveram. Hebreus 11:34, ele nos diz: apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Preste atenção agora. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. A fé, esse escudo maravilhoso que faz parte da armadura de Deus. Olha o que traz aqui: da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga o exército estrangeiro. Quando você fala, pastor, estou me sentindo muito fraco. Opa! Então você está no ponto, agora que você está no ponto de achar a força. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 12:10, ele diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Olha que declaração linda aqui. Estou fraco quando minha força humana acaba. E quando é que Deus entra? Quando tudo que eu podia fazer, quando todos os recursos, todos os meus conhecimentos, todos os meus contatos acabaram. A minha força acabou. Aí sabe o que resta? A nossa total dependência de Deus. Chegamos no ponto que não há saída. É aí que Deus entra, querido. É aí que Deus entra. A nossa dependência de Deus. E é na força de Deus que eu e você alcançamos a nossa vitória. É na força de Deus que nós somos inabaláveis. É na força de Deus que nós permanecemos firmes.
eu e minha família tivemos dias de muitos desafios. Eu tive Covid e toda a minha família teve, minha esposa, meu filho. E em nenhum momento, queridos, nós fomos abalados porque contraímos a Covid. Medo da morte. Um amigo me liga e me pergunta: e aí, Nildão, você está com medo? Você tem medo da morte? E eu falei para ele, sinceramente, eu não pensei em um momento sobre a morte. Até porque, queridos, a morte é só uma passagem para uma vida eterna. Nós, como cristãos, nós que acreditamos numa vida com Cristo, uma vida em que Cristo, que a palavra de Deus coloca na nossa frente, coloca como um caminho a ser seguido, não tem morte, não existe morte, a não ser a morte para o pecado. Mas quando nós nos convertemos, mudamos a nossa mente, trazemos e vestimos toda a armadura de Deus, nós entendemos de que para onde nós vamos, não tem como você ter medo da morte. Porque com Cristo é vida, é uma vida plena. Se eu fechar meus olhos aqui, eu vou abrir para uma eternidade, uma vida eterna com Cristo. É essa certeza, essa segurança. É essa certeza que nos traz uma fé inabalável. E eu quero orar por você agora, nesse momento. Nós já estamos caminhando para o final da nossa conexão. Mas antes eu quero fazer a oração por você. Nesse momento que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, vem sobre a nossa vida e sobre o nosso coração, trazendo cura, gerando em nossas vidas, ó Deus, gerando certeza de salvação, de vida eterna. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu suplico pela vida daqueles que estão desesperados nesse momento, aqueles que já não têm mais esperança, estão com a sua fé, com a sua crença fragilizadas, sacudidas, perderam toda a noção de tempo, toda a noção de esperança. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, vem, Senhor. Vem, Senhor, trazendo cura, trazendo libertação, libertação da mente, libertação da alma, das emoções. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai no adolescente que está indeciso, não sabe qual caminho ir, onde seguir, não sabe se permanece na sua casa, porque já não consegue mais a convivência com seus pais. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro a esse jovem. Eu não sei porquê, Senhor, mas eu tenho certeza que o Senhor está falando para alguém. Então, Espírito de Deus, vem sobre essa casa, vem sobre esse lar, essa mulher que está desesperada, angustiada, porque deseja a volta do seu filho, deseja uma resposta de emprego, porque seu marido perdeu o sustento da sua casa.
seja qual for a situação, a circunstância. Em nome de Jesus, a tua palavra nos diz, Senhor, que há vitória sim, que há a presença de Deus na nossa vida, ela nos traz total segurança. É para isso que nós te pedimos, vem Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe a tua vida, querido, te dê uma ótima semana. Busque na palavra de Deus todas as respostas que você espera. Todo questionamento está aqui, a resposta, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Que o Senhor abençoe e te guarde, te inspire. Que o Espírito do Senhor aqueça o seu coração. E sobretudo, que o amor de Deus, a paz, a doce consolação esteja com todos vocês. Amém e amém. Beijo no coração, querido.